Olá, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Vamos dar uma lida aqui no capítulo de Marcos 4, capítulo 4, do versículo 10 ao 12. Né? Diz assim: Jesus conversando com seus apóstolos. Né? Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 apóstolos e os outros que estavam reunidos ao seu redor, porque haviam ali, além dos 12 apóstolos deles, os seus escolhidos, né, haviam outras pessoas que estavam seguindo a Jesus, né, pelo menos até aquele determinado momento. Né. Então, mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 apóstolos e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Jesus conversava muito através de parábolas, né? E Jesus respondeu: a vocês, aos apóstolos, aos escolhidos, a vocês é permitido, é Deus que permite a gente entender ou não entender. Aceite se vocês quiserem, né? A vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, para falar para os que não são os escolhidos, né? Porque na verdade nós, quando nós pregamos a palavra, nós não sabemos quem é escolhido e quem deixa de ser escolhido, só Deus sabe, né? Mas ele é categórico a dizer que tem os seus escolhidos, porque caso contrário todos pereceriam, porque todo mundo quando já nasce caminhando para o inferno, né? Então, continuando, ele respondeu, Jesus: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, né? De modo que, mesmo que os de fora, os que não são escolhidos, vejam o que faço, o que Jesus está fazendo, eles estão vendo o que Jesus está fazendo, não perceberão, tá? E ainda que ouçam o que Jesus está dizendo, não compreenderão. Vocês estão notando que é Jesus que está fechando a compreensão deles para que eles não entendam, não percebam, não vejam, né? Do contrário, por quê? Jesus está falando, porque se eu não fizer isso, do contrário, poderiam voltar-se para mim, para Jesus, e Jesus teria que perdoá-los. Então aí Jesus está sendo categórico, por isso que fala com parábolas, para que as pessoas não venham a entender ele, não venham a enxergar os milagres que ele fazia, né? Judas caminhou com Jesus, viu ele ressuscitando Lázaro, viu ele ressuscitando a filha de Jairo, viu Jesus curando leprosos, pessoas com doenças de pele, né? Viu Jesus dando visão aos cegos, curando aleijados, né? Repreendendo demônios, e não foi salvo. Quer dizer, Judas viu e não compreendeu, ouviu e não entendeu nada. Para quê? Para que ele não fosse salvo, né? Pedro ficou 3 anos vendo essas maravilhas, só que no final Jesus falou: quando você se converter, Pedro, por quê? É isso que eu falei para vocês agora mesmo. Nós não sabemos quem vai ser salvo, somente Deus sabe, tá? O ladrão da cruz, eu sempre coloco isso nos meus vídeos, mas ainda, graças a Deus, tem essa parte do ladrão da cruz, né? Até no último suspiro, somente Deus sabe, né? Isso que nos conforta. E aí, vocês vão arriscar? Então, em Isaías também, está dizendo, Isaías capítulo 6, do versículo 9 ao 10, diz assim: ele disse: vá e diga a este povo, tá? Isso é Deus falando com o seu profeta Isaías: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam, endureça o coração deste povo. Deus está falando para endurecer o coração do povo. Tape os ouvidos, feche os olhos deles, assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, nem entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Quer dizer, nessa época ali, Deus falou para Isaías, para falar com o povo,
Deus estava endurecendo o coração desse povo, por esse povo, depois de um certo tempo, vir buscar a Ele. Né? Vocês estão entendendo, meus queridos? É Deus que transforma corações de pedra em coração de carne. Ele nos dá um novo coração. É Deus que pega um coração e endurece, como Ele fez com o faraó. Né? Deus enviou um espírito maligno. Deus enviou um espírito maligno a Saul. Tá? Quer ver aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem a noção. Se eu não me engano, é Isaías. É Isaías mesmo. Isaías 47. Não é Isaías. Eu me esqueci. Deixa eu ver assim. Depois. Isaías 45:7. Isaías 45:7 diz: Eu formo a luz e crio as trevas. Eu, Deus, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as almas, né? Faço todas essas coisas. Por aí vocês vão vendo. Tá? Então, meus queridos, era só isso que eu queria falar para vocês. Tá? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos. E tenham confiança em Deus. Deus é que decreta tudo. O mal, o bem, as maldições, as bênçãos. Tem uma parte que Deus fala assim: acaso, eu não sei onde está, tá? Sei que está na Bíblia. Acaso há calamidade que eu não tenha decretado? Aceita que dói menos. Fica com Deus.